Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Que tipo de oração é a que apaziguará a nossa ansiedade? Bem, primeiro, é uma oração que trata de tudo. Em toda oração e súplica, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Vocês podem orar acerca da coisa mais insignificante e acerca da coisa mais importante. Vocês não só podem orar pedindo mais o Espírito Santo, mas podem orar por um novo par de botas. Podem recorrer a Deus por causa do pão que comem, da água que bebem e da roupa que usam, e orar a Ele sobre todas as coisas. Não pintem nenhum limite dizendo: até aqui as coisas deverão estar sob o cuidado de Deus. Valha-me Deus, então, o que vocês farão com o resto da sua vida fora dessa marca? Será vivida sob a praga murcha de um tipo de ateísmo? Deus não nos permita. Que vivamos em Deus na totalidade do nosso ser, pois nosso ser é de tal natureza que não o podemos dividir. Nosso corpo, alma e espírito são um. Enquanto Deus nos deixar neste mundo e nós temos necessidades que surgem da condição de nossos corpos, devemos apresentar nossas necessidades corporais diante de Deus em oração. E vocês descobrirão que o grandioso Deus os ouve nesses assuntos. Não digam que são demasiadamente triviais para que Ele os note. Tudo é pequeno comparado a Deus, e nada é grande. Quando penso em quão grande é Deus, parece-me que esse nosso pobre mundinho é simplesmente um insignificante grão de areia na costa do universo, e que não é digno de ser notado, no fim das contas. A Terra inteira é um simples cisco no grandioso mundo da criação, e se Deus condescende a considerá-lo, pode muito bem se inclinar um pouco mais para baixo e considerar a nós. E Ele faz isso, pois disse: mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica. O tipo de oração que nos livra da ansiedade é a oração que é repetida em toda oração e súplica. Orem a Deus e logo orem de novo, em oração e rogo. Se o Senhor não lhes responder na primeira vez, fiquem muito agradecidos por ter uma boa razão para orarem outra vez, para orarem de novo. Se não lhes conceder a petição na segunda vez, creiam que Ele os ama tanto que deseja ouvir sua voz novamente, e os mantém esperando até vocês terem apelado a Ele 7 vezes. Digam: agora sei que adoro a Deus de Elias, pois o Deus de Elias deixou que eu fosse 7 vezes antes que a bênção fosse outorgada. Considerem uma honra que lhe seja permitido lutar com o anjo. Essa é a maneira como Deus forja seus príncipes. Jacó nunca teria sido Israel se tivesse obtido a bênção do anjo ao pedi-la pela primeira vez. Mas quando teve que seguir lutando até prevalecer, então se converteu em um príncipe de Deus. A oração que mata a ansiedade é uma oração que continua e importuna. Prosseguindo, ela é uma oração inteligente. Sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Tomei conhecimento de um muçulmano que passava, 6 horas em oração por dia, e para não dormir, quando estava a bordo de um bote, permanecia erguido e só tinha uma corda estirada ao longo do curso, de tal maneira que podia se apoiar contra ela, e se ele dormisse, caía. Seu objetivo era prosseguir durante 6 horas com o que ele chamava oração. Bem, eu disse a uma pessoa que o conhecia e que lhe havia visto a bordo de uma típica embarcação egípcia no Nilo: que tipo de oração era essa? Bem, respondeu meu amigo, ele seguia repetindo: não há Deus além de Deus, e Maomé é o profeta de Deus. Dizia o mesmo uma vez, outra vez e mais outra vez. Eu perguntei: ele pedia alguma coisa? Não. Ele suplicava a Deus que lhe desse algo? Não, simplesmente seguia com essa repetição perpétua de certas palavras, justamente do mesmo modo como uma bruxa poderia repetir um encantamento. Vocês pensam que há algo nesse estilo de oração? Se vocês se põem de joelho e simplesmente repetem certa fórmula, isso só será um desenrolar de palavras. Que interessa a Deus esse tipo de oração? Sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Essa é a verdadeira oração. Deus certamente conhece quais são suas petições, mas você deverá pedir a Ele como se Ele não as conhecesse. Você deve fazer conhecer suas petições, não porque o Senhor não saiba,
mas porque talvez você não as conheça. E quando você der a conhecer suas petições para Ele, como lhe diz o texto, você as fará mais claramente conhecidas a você mesmo. Quando tiver pedido inteligentemente, sabendo o que você pediu e por qual motivo pediu, talvez você se detenha e diga: não, depois de tudo, não devo fazer essa petição. Algumas vezes, quando você continuar orando e pedindo aquilo que Deus não lhe dá, pode ser que ocorra furtivamente em sua mente a convicção de que não está pedindo pelo caminho certo. E esse resultado da sua oração em si mesmo fará bem e será uma bênção para você. Mas lembre-se, você deve orar dando a conhecer suas petições diante de Deus. Isso é, no português claro, dizer a sua necessidade, pois essa é a verdadeira oração. A sós, diga ao Senhor o que você precisa. Derrame seu coração diante dele. Não imagine que Deus exige uma linguagem refinada. Não há necessidade de correr escadas acima, atrás do seu livro de oração e buscar uma breve que contém uma invocação, uma petição e uma conclusão. Te tomaria muito tempo encontrar uma oração assim descrita que lhe seja útil, se você realmente estiver orando. Ore pedindo o que você necessita, como se estivesse dizendo à sua mãe ou ao seu mais querido amigo qual é a sua necessidade. Recorra a Deus dessa maneira, pois essa é uma oração real, e esse é o tipo de oração que lançará fora a sua ansiedade. Além do mais, queridos, o tipo de oração que traz liberdade da ansiedade é a comunhão com Deus. Se você não tem falado a Deus, você não tem orado realmente. Soube-se de um garotinho, eu me atreveria a dizer que seus filhos também o fizeram, que pôs uma carta debaixo da grade de um bueiro do esgoto. E, logicamente, nunca obteve nenhuma resposta a uma carta enviada dessa maneira. Se a carta não é colocada na caixa de correio para que seja enviada à pessoa a qual está destinada, de que serve? Então a oração é uma comunicação real com Deus. Você tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou do contrário, você não poderá orar. Ele tem que ser uma realidade para você, uma realidade viva. E você tem que crer que, de verdade, Ele ouve a oração. Então você deve falar com Ele, crer que vai receber a petição que você faz a Ele, e assim haverá de recebê-la, se essa for a vontade do Senhor. Ele nunca deixou de honrar uma oração de fé. Pode ser que Ele faça esperar por um tempo, mas as demoras não são negações. E Ele tem respondido frequentemente uma oração que pedia prata dando ouro. Pode haver negado o tesouro terrenal, mas tem outorgado riquezas celestiais equivalentes a 10.000 vezes o valor. E o suplicante tem ficado mais que satisfeito com a troca. Sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Eu sei o que você faz quando tem problemas. Recorre a seu vizinho, porém seu vizinho não quer vê-lo tão frequentemente por causa de uma certa carência. Possivelmente, você recorre a seu irmão, mas há um texto que adverte a não ir à casa do seu irmão no dia da sua calamidade. Quando você está financeiramente em apuros, você não pode visitar um amigo com demasiada frequência. Ele pode ficar muito contente em vê-lo somente até ouvir o que você pretende. Mas se você recorre a seu Deus, Ele nunca lhe dará as costas. Ele nunca dirá que você recorre com demasiada frequência. Pelo contrário, inclusive o censurará porque você não recorre a Ele com suficiente frequência. Há uma palavra que acabo de deixar passar agora, porque queria deixá-la para a última observação sobre este ponto. Sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ações de graças. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que o tipo de oração que mata a ansiedade é uma oração que pede alegremente, com gozo, agradecidamente. Senhor, eu sou pobre, eu te bendisse por causa da minha pobreza, e então, ó Senhor, não suprirás todas as minhas necessidades? Esse é o jeito de orar. Senhor, eu estou enfermo, eu te bendigo por esta aflição, pois estou certo de que queres dizer algo de bom para mim. Agora eu te suplico que te dignes em curar-me. Senhor, encontro-me em grande tribulação, mas eu te louvo pela tribulação, pois eu sei que nela contém uma bênção, embora o envelope tenha uma fita negra. Então, Senhor, ajude-me durante minha tribulação. Esse é o tipo de oração que mata a ansiedade. Oração e súplica com ações de graças. Combinem bem essas duas coisas. Uma dracma, não 2 dracmas de oração. Oração e súplica. E logo uma dracma de ação de graças. Agite-as junto muito bem e formarão um bendito remédio para a ansiedade. Que o Senhor nos ensine a praticar esta arte santa do boticário. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se vocês puderem orar dessa maneira, em vez de se entregarem à ansiedade maligna, o resultado será que uma paz incomum será introduzida furtivamente em seu coração e mente, pois será a paz de Deus. O que é a paz de Deus? É a plácida serenidade do Deus infinitamente feliz, a eterna compostura do absolutamente muito contente Deus. Isso tomará posse do seu coração e mente. Notem como a descreve o apóstolo Paulo, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Outras pessoas não a entenderiam, não seriam capazes de explicar por que você está tão tranquilo. E mais, você não seria capaz de lhes explicar, pois se excede todo entendimento, certamente excede toda expressão. E o que é ainda mais maravilhoso é que você mesmo não a entenderá. Será uma paz tamanha que para você será insondável e imensurável. Quando um dos mártires estava pronto de arder na fogueira por Cristo, disse ao juiz que estava dando as ordens para incendiar a pira: quer se aproximar e pôr sua mão sobre o meu coração? O juiz o fez. Bate muito depressa? Perguntou o mártir. Mostra algum sinal de medo? Não, respondeu o juiz. Agora põe a sua mão sobre o seu próprio coração e comprove se o Senhor não está mais nervoso do que eu. Pense nesse homem de Deus que pela manhã devia ser queimado, mas que estava tão profundamente adormecido que tiveram que sacudi-lo para despertá-lo. Tinha que se levantar para ser queimado e, contudo, sabendo que devia ser assim, tinha tal confiança em Deus que dormia profundamente. Esta é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Naquelas antigas perseguições de Diocleciano, quando os mártires iam ao anfiteatro para serem despedaçados por bestas selvagens, quando um era colocado em um assento em brasas e outro era ungido com mel para ser picado até morrer por vespas e abelhas, tais nunca se acovardaram. Pense naquele homem valente que foi colocado sobre uma grelha para ser torrado até a morte e que disse a seus perseguidores: já me cozinharam de um lado, agora me virem do outro lado. Porque existia essa paz sob tais circunstâncias? Era a paz de Deus que excede a todo entendimento. Nós não temos que sofrer assim em nossos dias, mas se algum dia chegar a esse ponto, a paz que goza um cristão será poderosa. Depois de ter havido um grande tormento, o mestre se pôs de pé na proa do barco e disse ao vento: emudeça. E lemos que se fez grande bonança. Vocês sentiram isso alguma vez? Vocês, na verdade, o sentem esta noite? Se vocês aprenderem esta arte sagrada de fazer com que todas as suas petições sejam conhecidas ante Deus, e a paz de Deus que excede a todo entendimento haverá de guardar seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Essa bendita paz que guarda seus corações e seus pensamentos é uma paz que protege. A palavra grega implica guarnição. Não é estranho que um termo militar seja usado aqui e que seja uma paz que atue como um vigia para o coração e mente? É a paz de Deus que deve proteger o Filho de Deus. É uma estranha, porém formosa figura. Ouviu que o medo é como uma governanta para um cristão. Bem, o medo pode ser um bom guardião para manter distante os cachorros, mas mantém distância de um depósito sem nada de valor guardado lá. Porém, a paz, embora pareça debilidade, é a essência da fortaleza, e enquanto vigia, também nos alimenta e supre nossas necessidades. É também uma paz que nos vincula a Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos, isto é, seus afetos e sua mente, seus desejos e seu intelecto. Guardará seu coração de tal maneira que não temerá. Guardará sua mente de tal maneira que não conhecerá nenhum tipo de perplexidade. A paz de Deus guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo Jesus e, portanto, é duplamente doce e precioso para nós. Ó, meus queridos ouvintes, alguns de vocês vêm aqui nas quintas-feiras pela noite e não sabem nada sobre essa paz de Deus, e talvez se perguntem por que nós cristãos fazemos tal alvoroço acerca de nossa religião. Ah, se o soubessem! Vocês talvez fizessem mais alvoroço acerca dela do que nós fazemos, pois ainda que não houvesse um além, e nós sabemos que há, o hábito bendito de apelar a Deus em oração e de lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele nos ajuda a viver de maneira extremamente alegre, inclusive nesta vida.
Nós não cremos no secularismo, mas se o fizéssemos, não haveria preparação para a vida terrena como este viver para Deus e viver em Deus. Se vocês têm um Deus falso e simplesmente vão à igreja ou à capela e levam seu livro de oração ou seu inário e por isso pensam que são cristãos, enganam-se a si mesmos. Mas se vocês possuem um Deus vivo e têm uma comunhão real e constante com Ele, como um hábito, e vivem sob a sombra das asas do Todo-Poderoso, então vocês gozarão de uma paz que fará com que os demais se assombrem e fará com que vocês mesmos se assombrem também, pois é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que Deus lhes conceda isso, meus queridos ouvintes, por amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Come